Boa tarde galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu queria fazer esse vídeo hoje, essa videoaula, para tentar entender junto com vocês, caros audiovisualizadores, tentar responder uma pergunta aí. O Brasil é um país conservador, ele é um país liberal, ele é um país progressista, comunista, é uma aristocracia, uma oligarquia. O que ele é? Como é que nós conseguiríamos definir em termos filosóficos ou sociológicos ou mesmo sociais ou históricos o Brasil? Primeiramente é o seguinte, o Brasil é um país muito grande, muito diversificado, muito complexo, ele não é homogêneo, ele não é fácil de entender, ele não é um país para amadores, como diz o Marco Antônio Villa. O Brasil não é um país para amadores. Você não consegue ter uma resposta simplista para nenhuma questão. Nós somos um amálgama de culturas, de civilizações que aqui chegaram, de etnias, de religiões, um processo histórico controverso, controvertido, contraditório. É um país muito rico em termos de cultura, em termos econômicos também. Ele pode ser desigual. O país é aquilo que a gente sempre diz. O país é rico, o problema são o povo que é pobre, né? O país é rico, o povo é pobre. Ele tem uma das maiores desigualdades sociais e econômicas do mundo. No entanto, nós temos uma biodiversidade uh, gigantescas. Poucos países têm uma biodiversidade mais rica do que a nossa, né? Nós temos o pulmão do mundo, que é a Amazônia. Nós temos 4 climas bem definidos. Nós temos 500 anos de história, uma história em grande parte triste, né? Em grande parte triste. Tivemos por 400 anos o fenômeno da escravidão. Nenhum país no mundo ele praticou a escravidão por tanto tempo quanto no Brasil. Você tem aqui mais de 200 etnias, só indígenas você tem tranquilamente 150 etnias, né, indígenas. Você tem a maior reserva de água potável do mundo. O Brasil ele divide o mundo, né? Nós somos um país tropical. Temos vários tipos de clima aqui dentro, desde o semiárido até o equatorial úmido, até o subtropical. Temos vários tipos de vegetação, desde os pampas gaúcho até o amazônico, a vegetação amazônica. Já fomos uma colônia, um império e uma república. Olha só o Brasil. Cristã, a religião predominante é a cristã, mas tem muitas religiões de origem africana. Hoje você tem muitas religiões de origem oriental, árabes. Você tem aqui judeu, muçulmanos, cristãos, budistas, hinduístas, shintoístas, as religiões de matriz afro, sabendo, relembrando que a religião tipicamente brasileira é a Umbanda. A única religião que nasceu no Brasil foi a Umbanda, 1920, alguma coisa, no Rio de Janeiro. É a única religião genuinamente brasileira. Então vamos lá. A pergunta era: o Brasil é um país conservador? Em primeiro lugar, o que é ser conservador? Qual é a definição mais, digamos assim, mais sintética, mais apropriada, a definição mais precisa o que é ser conservador, afinal de contas? Eu vou usar uma definição do professor Olavo de Carvalho, saudoso professor Olavo de Carvalho, que acertava em todas as suas previsões, em todas as suas análises. O Olavo ele definiu o conservadorismo como a síntese formidável de economia de mercado, democracia parlamentar,
moral judaico-cristã, lei e ordem e cultura clássica na educação. Essa era a definição de conservadorismo. Então, para ser um conservador, segundo o grande, o saudoso, o nobre professor Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, por tanta bondade que ele fez a esse país, por libertar as nossas mentes, para dar um rumo para a direita, para unificar o pensamento de direita, ele fez essa definição. Um conservador é alguém que na economia é liberal, ou seja, liberdade de comércio, liberdade econômica. Na política é um democrata parlamentar, ou seja, o parlamentarismo democrático, ou seja, você tem lá um poder legislativo, né? O poder legislativo, o executivo e o judiciário, que são regidos por uma democracia formal, e você tem a lei junto, acoplado a isso, a lei e a ordem constitucional, junto com uma moral judaica cristã, que é a nossa matriz, e na educação cultura clássica greco-romana. Essa é a definição do Olavo aí para conservadorismo. O que ocorre então? Olha só, o Brasil é um país conservador, então vamos fazer uma interpretação histórica, uma rememoração histórica. Nós somos um país de tradição católica cristã. 3 instituições formaram o Brasil: a Igreja Católica, o Exército e a Maçonaria. Essa é a nossa raiz cultural, o nosso enraizamento cultural, ele é católico, cristão. Tudo bem que o protestantismo, a partir aí do século XIX, meados do século XIX em diante, ele começa a chegar aqui no Brasil. As redes de educação protestantes, o luteranismo, né, e todos esses segmentos aí que se desmembraram aí do protestantismo aqui chegaram e tem força. O evangélico tem força principalmente a partir do neopentecostalismo, aí do último quarto aí do século XX. Ele começa a ganhar uma força estupenda e hoje quase que já domina aí o Brasil. Se não tiver com o maior número de evangélicos, em menos de 20 anos estará. Mas aí, o Brasil é um país conservador. O que é ser conservador? Conservar o quê? O conservadorismo ele não é um termo homogêneo. Por quê? Conservar seria conservar as raízes da sua história, da sua sociedade, do seu país, da sua nação, da sua civilização. Só que como cada nação, cada civilização ou cada país pode entender de uma forma o conservadorismo, né? O que era ser conservador para o indígena e o que é ser conservador para o inglês do século XVIII, ou um francês do século XX, ou um alemão do século XIX, ou um português do século XVI. Então, o conservadorismo não é um termo homogêneo, ele é relativo à sociedade onde você está estudando, obviamente. O que ocorre aí? Como é que nós entendemos o conservadorismo? Seria conservar o que? As bases familiares? Seria o que? Conservar a religião que você nasceu? Mas aí você tem uma sociedade multifacetada, você tem um Estado laico, como é que você vai fazer isso? Normalmente nós atribuímos ao conservadorismo, não dando uma definição tão técnica quanto aqui o professor Olavo de Carvalho deu, nós podemos definir o seguinte, que o conservadorismo seria a ideia de uma religião com regras morais fixas e rígidas, dogmáticas. Seria a ideia da família, do seu clã familiar, que é onde você nasceu, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus familiares. Há uma ideia de pátria, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? O slogan aí. Seria a preservação desses valores ligados a essa instituição, religião, família, pátria e tal. Isso seria, vamos dizer assim, no senso comum,
no imaginário social, isso aí que seria ser conservador. Mas aí, o Brasil é um país conservador ou liberal? Segundo as nossas constituições, a nossa Constituição, há uma separação entre o poder religioso e o poder político. O Estado seria laico, embora a sociedade não seja, e também Estado não é a mesma coisa que governo. Há divergências, há ambiguidades entre eles. Mas aí, o Brasil é um país conservador em que sentido? O que ele conserva? O que nós conservamos da nossa história? Qual é a nossa memória histórica? O que unifica, o que seria a unificação do povo brasileiro? Ele se uniria em torno a quê? Para nós sermos conservadores, nós teríamos que ter uma base e origem comum, né? Um nascimento comum, né? Os grandes feitos realizados em comum pelos nossos antepassados, e nós conservaríamos aquela base feita por eles. Nesse sentido, o Brasil é conservador? Nem tanto, nem tanto. Ele pode ter valores, o povo tem valores conservadores. Conservador, ele é totalmente diferente do progressista. Enquanto essa esquerda progressista quer mudar alguns valores civilizacionais arraigados a séculos, a décadas e a milênios, o conservador quer preservar. Então, o progressista, ele quer relativismo moral, faça o que for interessante para você, use drogas, beba, faça sexo à vontade, né? É progressismo. Aborto, porque você tem que gerenciar seu próprio corpo, liberalização de drogas, o que mais que está nessa pauta? Ideologia de gênero, é todo um discurso progressista anticonservador. Casamento das pessoas do mesmo sexo é um discurso progressista. Não estou fazendo juízo de valores, nem juízos morais, apenas fazendo uma interpretação histórica e social. O que ocorre então? Em que sentido o Brasil é um país conservador? Em que sentido o Brasil é um país conservador? Quais seriam os grandes feitos em comum, realizados em comum, que unificaria a sociedade e o povo em prol aí de alguns ideais que são comuns? A religião seria esse aspecto unificador. A ideia de civilidade, de pátria, os grandes feitos, aí a Guerra do Paraguai, a Batalha de Guararapes, o império que conseguiu pacificar as revoltas regenciais, as rebeliões regenciais. Quais foram os grandes feitos em comum? 85, as diretas já, os impeachments, 64, Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade. O que seriam os grandes feitos em comum, unificadores em torno de uma ideia, de uma matriz conservadora? Nós temos pouca tradição histórica. Por que nós temos pouca tradição histórica, apesar de ser um país muito rico em história, muito diversificado e até com grandes feitos? Porque nós não rememoramos. Olha, a independência, ela não veio do povo, não foi o povo que fez a independência, foi os próprios colonizadores, a própria metrópole que estava em problemas lá em Portugal é que fez a independência. A República também foi um golpe. Lá a Revolução de 30 liberal foi um golpe, 64 foi um golpe, a democracia anda cambaleando aí com todas essas coisas que aconteceram aí nesses 38 anos, 37 anos aí de democracia, pós-ditadura militar. A escravidão foi abolida por uma ideia da Inglaterra, atendendo os interesses da Inglaterra e não pela revolta dos próprios escravos, pela revolução pelos próprios escravos. Então, quais são os grandes feitos que unificaram o povo brasileiro, que sintetizaram o povo brasileiro? Eles se unem em torno de conservar o quê, digamos assim? A pátria, a ideia de um Brasil acima de tudo e o Deus acima de todos, que era um slogan, diga-se de passagem, o Brasil acima de tudo é um slogan maçom, lá do século XIX, lá da época do Império. Como é que nós poderíamos dizer que o Brasil é conservador? Ele tem linhas muito conservadoras. A partir do momento que nós definirmos o que é conservador,
nós podemos dizer que ele tem linhas muito conservadoras, né? A maioria é contra a droga, aborto, ele tem valor, o Brasil tem valores conservadores. Não que ele seja em termos propriamente históricos ou políticos um país conservador, ele tem valores conservadores, porque ele é católico, ele é cristão na sua essência e católico na maior parte do tempo. Em 90% do tempo a maioria foi católico. Agora está mudando, os evangélicos estão aí quase superando os católicos. Se você pegar os católicos praticantes, já tem mais evangélicos do que católicos praticantes, com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Então, o Brasil é um país conservador? Não, ele tem valores, ele cultiva valores típicos do conservadorismo, que é a ideia de não progressismo no sentido de não querer aborto, não querer drogas, achar que a família é uma instituição importante, que você não deve mexer na propriedade alheia. Sim, nesse ponto ela é conservadora, ela tem uma moral conservadora, que ainda uma pessoa decente é uma pessoa que se preserva dos atos sexuais para depois do seu casamento, e isso aí ainda é predominante. Eu acredito que ainda seja predominante, embora não se pratique isso, mas é o que as pessoas pensam. Agora, em sentido conservador, como é que nós vamos ser um país conservador se o país é tão diversificado, há tantos Brasis, há tantas memórias, a memória do escravo, a memória do imigrante europeu, a memória dos indígenas que aqui já existiam e foram dizimados, tudo isso é história. Tudo é que vai conservar a partir de quem? De qual ponto de vista? Do indígena, então nós deveríamos andar pelados, né? Andar pelados. Nós devemos cultuar aí os deuses da natureza, o sol, a chuva, o trovão, o raio, a água. Os negros, então vamos conservar a memória negra do Brasil, que foi a escravidão, que foi os cultos lá, os orixás, o candomblé, o que mais? A capoeira, que é valorizada, inclusive. Ou é o imigrante europeu, católico, cristão, né? Embora ele seja majoritário, ele não é a única versão. Como é que fica? Como é que a gente define esse conservadorismo? Como é que fica este conservadorismo? Fica difícil de definir. Progressista nós somos, tem linhas progressistas dentro do Brasil, mas não é o povo em si, na maioria não é progressista, embora haja importantes segmentos que são, mas são minoritários, é a minoria que quer liberalização de drogas, aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, que acreditam em ideologia de gênero, é a minoria. Mas existe esse segmento. Liberal, em que sentido que o Brasil é liberal? Não é tão liberal, não. O Brasil é um país bem intervencionista, onde a lei, a religião, uma certa moral conservadora tolhe bastante as ideias de liberdade, ideias liberais. Então, o Brasil é conservador? Não, ele segue valores que são típicos do conservadorismo. Família, propriedade, religião, valores ligados à religião, mas não há como definir o conservadorismo devido à diversidade cultural, histórica, étnica, social, geográfica, política que há no Brasil. O que há são pessoas conservadoras, uma tendência maior ao conservadorismo num sentido moral, naquilo que é típico do conservadorismo, mas não que ele seja conservador em si mesmo. Temos uma tradição católica cristã, temos uma tradição ibérica portuguesa, toda a tradição do Império Português, da religião cristã, junto com a escravidão, junto com a disseminação, com a eliminação aí do indígena nativo, formou o Brasil. Ou melhor, houve uma incorporação, uma miscigenação de raças, de culturas, de religiões, de valores, que formou a diversidade do povo brasileiro. O índio nativo, o branco europeu e o negro africano. A gente preservou algumas coisas na cultura, na dança, na comida, na religião,
né? Nos aspectos psicossociais, na arquitetura. Qual que é a arquitetura tipicamente brasileira? É o barroco? É o arcadismo? É de estilo gótico? É a arquitetura sacra? É aquela arquitetura mais rebustada, mais requintada do modernismo? Qual que é? Também não tem uma identificação, você tem uma variedade. Minas é barroco, o Rio é um outro tipo de barroco, Salvador é barroco, Olinda é barroco, mas aí você vai para Brasília é modernista, você vai para o sul também tem uma diversidade mais modernista, você vem para São Paulo é uma síntese, você tem até o gótico em São Paulo. Então o que é o Brasil conservador? O que ele conserva? Alguns valores típicos do conservadorismo. Isso sim, valeu.